Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Já adianto para vocês, não tem notícia boa não, tá? Robert Rojas, que estava praticamente certo como jogador do Vasco, não vem mais, a negociação melou e você vai ter detalhes aqui nesse vídeo. Tem também uma informação que chega a ser assustadora, né? Que o Vasco não deve contratar mais nenhum jogador nessa janela de transferências, que vai focar em jogadores livres de contrato, como o Diego Costa, que aí podem ser inscritos até o dia 25 de agosto. Que situação, hein, meus amigos? Que situação que está o Vasco e como é fraco o diretor de futebol Paulo Brax. Enfim, a gente vai falar aqui sobre isso. Tem um atacante equatoriano aí também que está surgindo como uma possibilidade, enfim. E até Cabo Daciolo apareceu aí convocando os vascaínos para uma oração para tentar tirar o Vasco dessa situação. Depois da vinheta a gente começa, antes eu conto com você, deixando o like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui com a notícia principal, né? Já vamos começar direto aqui no assunto principal desse vídeo, que é sobre Robert Rojas. Robert Rojas não será jogador do Vasco, a negociação que já era dada como certa melou. Isso mesmo, a negociação melou, informação dada em primeira mão pelo jornalista Lucas Pedrosa. Robert Rojas não vai mais jogar no Vasco. Após se acertar com o zagueiro e também com o clube argentino, o Cruz Maltino foi informado pelo staff do jogador que o River Plate exigiu uma renovação contratual antes do paraguaio ser emprestado e o atleta não aceitou. Abre aspas. O River Plate mudou o combinado e prendeu o jogador. E isso nunca foi tratado com o jogador que não aceitou. Caiu o negócio. Fecha aspas. Disse ali uma fonte que está ligada à negociação. E como a janela de transferências já fecha depois de amanhã, é praticamente impossível, né, que o Robert Rojas seja jogador do Vasco da Gama, jogador que joga como zagueiro e também lateral direito, né, o paraguaio, que foi um pedido do treinador do Vasco, Ramon Dias, mas a negociação melou por conta dessa exigência que o River Plate fez em cima da hora, né, na hora de liberar o jogador, quis renovar o contrato dele lá por mais uma temporada, já que ele ficaria emprestado aqui por uma temporada. O jogador não aceitou essa cláusula e a negociação melou. Que situação, hein? Que situação. Tá difícil, a janela fecha depois de amanhã e o Vasco não consegue reforçar o time. Tá complicado. Vamos continuar aqui o nosso vídeo, mas antes um recadinho da Honey Caps. Você sabia que 45% dos homens do Brasil têm problemas para comparecer na hora H ou estão indo rápido demais e não conseguem agradar as suas parceiras? A boa notícia é que existe um produto natural e aprovado pela Anvisa que pode resolver esse problema sem prejudicar a sua saúde. O Honey Caps é um poderoso estimulante masculino aprovado pela Anvisa, com uma fórmula inovadora para fazer bonito na hora H. O Honey Caps não oferece riscos e não possui efeitos colaterais. E para melhorar, eles fizeram uma parceria exclusiva com o nosso canal, liberando algumas amostras grátis para você poder experimentar sem custos. Então basta você vir aqui no comentário fixado, tem o primeiro link ali e vai receber de graça na sua casa. Isso mesmo, é amostra grátis, é de graça, mas corre que são poucas unidades, hein? O link tá aqui no comentário fixado desse vídeo. O Vascão tá precisando de um Honey Caps aí nesse mercado de transferência porque a coisa tá ficando complicada. Bom, surgiu também hoje a informação lá da imprensa equatoriana que o Vasco estava interessado no atacante Salvador Caicedo, atacante equatoriano, né? Salvador Caicedo. Jogador com esse nome também, nesse momento, já seria complicado, hein? Caicedo, a piada já ia vir pronta. Enfim, é um atacante de 34 anos de idade que a imprensa equatoriana estava colocando ali como possibilidade de pintar no Vasco da Gama. A informação aqui no Brasil é a seguinte: o empresário do atleta, o Matteo Materazzi, ao ser perguntado se essa informação era verídica, respondeu o seguinte, abre aspas, digamos que seria um ótimo destino para o Felipe. Veremos, fecha aspas. Então essa foi a fala do empresário, né? Nem negando e nem confirmando essa situação
do Felipe Salvador Caicedo, atacante de 34 anos, equatoriano. Mas acho difícil, acho que é uma negociação que não vai acontecer, até porque o foco do Vasco é o Diego Costa, né, para a posição. E agora, meus amigos, a gente vem aqui com a notícia mais assustadora do dia de hoje, da manhã de hoje, desse início de tarde. O Marcos Vasconcelos, jornalista da Tupi, publicou o seguinte, que o Vasco não trará mais nenhum jogador até o encerramento dessa janela de transferência. Salvo engano, caso aconteça ali algum movimento de mercado inesperado. Mas, nesse momento, a realidade é que o Vasco não deve contratar ninguém até amanhã. Nenhum jogador deve chegar até amanhã, segundo informação do Marcos Vasconcelos. E aí o Vasco vai focar em jogadores livres, né? Jogadores que estão sem contrato. Esses jogadores que estão sem contrato podem ser contratados depois de quarta-feira, né? Depois do dia 2 de agosto, quando a janela já vai estar fechada. Esses jogadores sem contratos podem ser inscritos até o dia 25 de agosto, né? Ainda tem mais um prazo. E aí teriam que ser jogadores que já estavam sem contrato desde antes da abertura da janela de transferências. Então esse deve ser o foco do Vasco, segundo a apuração do Marcos Vasconcelos. Complicado, né? É complicado. A janela de meio do ano do Vasco, encerrando, não vindo mais ninguém, foi do mesmo nível baixíssimo ou até pior do que a janela de início do ano. Como é ruim o trabalho do Paulo Brax. O Paulo Brax, eu já venho dizendo aqui em outros vídeos, né? Ele está conseguindo o rebaixamento mais merecido da história do Vasco. O trabalho dele, do Abel e da diretoria do Vasco é um trabalho realmente para rebaixamento. Eles merecem essa última colocação. Eles merecem essa situação que o Vasco está na tabela. Uma pena que o clube e a torcida acabam pagando junto. Mas é um trabalho muito, muito, muito ruim do Paulo Brax, do Abel e de todo o departamento de futebol do Vasco da Gama. O que resta nesse momento, meus amigos, é a fé. Só a fé do torcedor para poder salvar o Vasco, né? E o Cabo Daciolo já está convocando a torcida do Vasco aí para um movimento de fé para ver se na base da fé, né, a coisa consegue ser revertida. Confira só. Nação vascaína, pega essa mensagem aqui. Todas as vezes que o povo clamou ao Criador, houve vitória. Não tem nada a ver com religião. Pega só essa mensagem. A palavra vai falar, isso está em Mateus 18, a partir do verso 19, que se duas pessoas na terra concordarem sobre qualquer assunto sobre o qual pedirem, o nosso Pai eterno que está nos céus, Ele faz acontecer. Tu crê nisso? Quero entrar em concordância contigo por vitórias. A partir de domingo que nós viemos ter vitória. Estou falando de um jogo muito difícil. Falando de um jogo contra o Grêmio, que está em quarto, com um jogo a menos. Mas eu estou falando do rei das causas impossíveis. Estou falando daquele que muitas igrejas, que na verdade estão pregando a religiosidade, homens comercializando palavra, dizem que futebol, religião e política não combinam. Eu até concordo, mas eu quero falar o seguinte, que futebol, política, religião não combina, mas com Jesus combina. Jesus combina com tudo. Estou falando de vitória. Eu quero te convocar aqui, para sexta-feira estarmos aqui clamando ao Criador. Vamos clamar ao Criador aqui, todo mundo junto aqui. Vamos fazer um grande clamor. Você que não tem fé não precisa vir. Estamos falando de um ato de fé. Sem fé é impossível agradar ao Rei. Sexta-feira, 10 horas da noite. E aí? Vamos clamar? Vamos ver vitória? Quero fazer lá dentro. Vou pedir. Mas se não permitirem, vamos fazer aqui fora mesmo. E vamos fazer algo também. Eu creio que nós vamos conseguir, domingo, que esses portões sejam abertos para toda a torcida possa contemplar esse jogo. Vamos lutar para que isso aconteça. Tamo juntos. Se tu tiver de concordância com o Cabo Daciolo, dá um glória aí ao Rei dos Reis. Toda a honra, toda a glória para Jesus. Paz, amo vocês. Então tá aí, né? Toda ajuda é bem-vinda, todo tipo de fé é bem-vinda sempre, todo tipo de pensamento positivo. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!